O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: Meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho o faz também. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. Ele lhe mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem Ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas Ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho também não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal ressuscitarão para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto, e meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, começamos a ler agora da Quaresma em que estamos até o final, o Evangelho de São João. Os 3 anos da liturgia, cada um deles é ajudado na liturgia diária por um dos 3 evangelhos que se parecem muito. O ciclo A, o Evangelho de São Mateus. O ciclo B, que é o que estamos vivendo, o Evangelho de São Marcos. E o ciclo C, ano que vem, o Evangelho de São Lucas. São João não tem um ano do ciclo, porque o Evangelho dele é todo especial. De modo que, por isso mesmo, o Evangelho de São João é utilizado nas grandes festividades, é utilizado sobretudo no tempo quaresmal, como estamos já fazendo. Por quê? Porque o Evangelho de São João possui uma particularidade de
apresentar Jesus, mas não como uma biografia que os outros três, Mateus, Marcos e Lucas, fazem, mas ele tem um pensamento especial de mostrar Jesus na sua profundidade, na sua essência, na sua comunhão com o Pai. E por isso estamos então, nestes dias, já ouvindo o Evangelho de São João, em que ele vai apresentando uma argumentação, em que ele vai apresentando assim um diálogo que muitas vezes é muito áspero com os judeus. É uma argumentação, diríamos mesmo, alguma coisa assim muito intensa, que vai culminar com a decisão, como eles vão perder nos argumentos, vai culminar com a decisão de matar Jesus e com a própria morte de Jesus. Por isso, vamos ouvindo este diálogo, muitas vezes um diálogo exatamente assim: toma cá, dá lá, diz, levou. É alguma coisa assim como um diálogo mesmo conflitivo entre Jesus e os judeus. Já notamos isso hoje. Jesus falando que o seu Pai trabalha sempre, porque Deus está sempre agindo, intercedendo, fazendo, realizando pelo mundo. E eles então procuram matá-lo porque diz que ele trabalha no sábado, Jesus viola o sábado, e assim por diante. No trecho de hoje, Jesus faz uma revelação que aparentemente para nós já é óbvia, mas que é importante sempre recuperar no âmbito da fé. No diálogo, o pedaço do diálogo de hoje de Jesus com os judeus, Jesus reivindica a condição de Filho de Deus, de ser divino, de ser Deus. Vocês vão dizer, bom, mas é claro nada, é claro para nós que crescemos no cristianismo, que cremos nisso, mas para os judeus daquela época, e até mesmo de hoje, que ainda não aceitam Jesus, sim, como um personagem importante da história, tudo bem, mas como Filho de Deus, não. Mas não só os judeus, muitas pessoas acham que Jesus foi um ser extraordinário, foi um homem grandioso, foi um grande profeta, foi um grande taumaturgo. Taumaturgo quer dizer um milagreiro, alguém que operava maravilhas, que Jesus foi um sábio, que Jesus foi um filósofo, mas que no fundo não passou de um ser humano, de uma criatura humana, ou seja, não reconhece a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Podem até tecer os maiores elogios a favor dele, mas no fim das contas não acreditam que ele tenha sido Deus feito gente, Deus feito carne. E é por isso, e sobretudo perto da Semana Santa, surgem aquelas notícias já velhas e escangalhadas, mas que querem sempre fazer sucesso, ter audiência e sobretudo vender, porque geralmente saem nos filmes, saem nas revistas, coisas tipo assim, olhem, foi descoberto um túmulo na antiguidade lá, e se sabe que este túmulo era de Jesus Cristo, e dentro deste túmulo estavam os ossos, estava um esqueleto. O que isso quer dizer? Que Jesus não ressuscitou. Tanto que, dizem estes pretensiosos arqueólogos, encontramos os ossos de Jesus.
Ora, se Jesus ressuscitou, não pode estar lá os seus ossos, mas fazem uma reportagem, algumas coisas assim. Chama-se a isso factoide. O que é um factoide? É um fato, entre aspas, criado, inventado, para então suscitar na cabeça das pessoas desavisadas como se aquilo fosse verdade. Então, vão comprar milhares das revistas que traz esta reportagem, que encontraram. Imagina se alguém vai encontrar hoje uma sepultura com os ossos de Jesus. Pois é. Então, alguma coisa assim pretende dizer: Jesus não foi Deus, por isso não ressuscitou. Tanto que achamos aqui a sepultura, o sarcófago, né? A múmia dele. Pensem só. Outras coisas assim também parecidas. Jesus namorava, e o nome da namorada dele era Santa Maria Madalena. E aí fazem os filmes, e aí fazem os romances, mostrando Jesus com essa namorada. Tudo bem, nada contra o namoro, né? Mas está dizendo que não se comportou como Deus, porque Deus, que é Deus, não tem necessidade disso. Mas, como ser humano, então se reduz Jesus a um ser humano. E por isso se entende, se publica que ele teve uma namorada, porque todo mundo tem, assim se diz. Para mostrar que, portanto, também o Cristo foi um homem comum, igual aos outros. E, sendo assim, a Deus teu lenço, a Deus divindade. Portanto, Jesus não foi um Deus. E outras coisas mais, meus irmãos e irmãs, que mostra-se assim, com esta intenção de mostrar que não houve uma preexistência do Verbo, que não foi o Verbo de Deus, Deus mesmo, segunda pessoa, que desceu a este mundo dos homens, o bom samaritano, que na verdade é Jesus mesmo, o qual vê a miséria em que a humanidade está e por isso desce, como o samaritano desce do seu cavalo, assim Deus desce dos céus e vem acudir, e vem socorrer, e vem curar as feridas do nosso corpo e da nossa alma, e coloca-nos sobre si próprio, sobre a sua montaria, vai andando e carrega-nos no seu cavalo, feridos que estamos. Assim também paga, como o samaritano pagou lá na hospedaria: toma, deixo aqui essas moedas, e se tu gastares mais, quando eu voltar, te restituirei, mas cuida dele. Assim fez Jesus conosco. Pagou por nós o preço do nosso pecado e nos restituiu a vida. Assim Deus faz conosco, vem dos céus para conduzir-nos a Ele, desce dos altos céus e vem aqui assumir a condição humana para exatamente reconduzir-nos ao céu. Este é o sentido de por que Jesus reivindica a sua divindade, não como um sentido de vaidade. Poxa, esse pessoal não está reconhecendo aqui que eu sou Deus, e então isso quase que feria o orgulho do Senhor. Não, mas porque é exatamente no reconhecimento disso, na fé de que Ele veio nos proporcionar a salvação, que está a nossa salvação. Por isso Jesus diz: quem crê no Filho do Homem está salvo, quem não crê está condenado porque não acreditou. E é claro, se você não acredita num remédio, se você não acredita num médico, se você não acredita no que alguém diz, o seu relacionamento com o remédio, com o médico, com a pessoa que lhe fala, está
comprometido. Você já entra perdendo. Assim também no âmbito da fé, quando nós não cremos que Jesus derramou o sangue dele todo para a nossa salvação. E o Martinho Lutero, embora fosse um grande herege, ele acreditava que Jesus derramou o sangue dele todo por nós, a tal ponto que ele dizia: bastava uma gota daquela que você tira lá para fazer o exame da glicose, só aquilo já seria bastante para redimir a humanidade inteira, todos os tempos, dizia o Lutero. E, no entanto, Jesus não derramou só uma gota para ver o diabetes. Ele derramou os seus 5 ou 6 litros de sangue, todinhos, que tem num corpo humano, para a nossa salvação. Também neste sentido, a reivindicação que o próprio Jesus faz da sua divindade é para o nosso bem, é para a nossa salvação. Tanto que diversas vezes, quando chega alguém lá pedindo, um aleijado, um cego, um leproso, ele pergunta: crês que eu possa fazer isso? E a pessoa lá endividada responde: creio, Senhor. Ou então: crês que ele possa fazer? Onde está ele para que eu possa crer? Ou seja, a fé na divindade de Jesus é primordial para que estabeleçamos um relacionamento com ele. Senão, nada feito. Por isso, meus irmãos e irmãs, vamos hoje na celebração em que ouvimos este longo, mas tão interessante texto do Evangelho de São João. Estamos no capítulo 5. Vamos pedir a Deus, ao Divino Espírito Santo e a intercessão de Maria, a graça da fé, renovar nossa fé na divindade de nosso Senhor Jesus Cristo.